Olá, queridos, olá, queridas. É um prazer estar aqui mais uma vez neste culto online, hoje num ambiente diferente. É um convite que eu faço para você entrar na minha casa, porque diante de algumas circunstâncias das últimas semanas, nós acabamos tendo que optar por este formato de culto. Algumas semanas, o nosso amigo que tem nos ajudado a gravar os cultos online lá na igreja, ele acabou sendo acometido pela Covid-19. E com isso nós tivemos que fazer algumas adaptações e, inclusive, o culto da semana passada foi um culto ao vivo. E tendo em vista que esse final de semana nós estamos passando por um decreto municipal que pede para que nós fiquemos em casa, e também como responsabilidade, como igreja, dar um bom testemunho para a sociedade, nós então optamos em fazer neste formato, gravando nas nossas casas e não deixando de ter a palavra do Senhor, não deixando de ter o alimento espiritual, mas não podendo fazer lá na igreja pelo fato de nós então termos que fazer essa adaptação em cima da hora. Mas queremos que este culto ele seja para a honra e glória do nome do Senhor, e aí onde você está, Deus está presente, Deus está contigo, Deus está aqui, e Deus quer falar conosco nesse dia. Por isso, que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração e que você possa preparar o seu coração, a sua mente para este culto. Eu quero saudá-los com o Salmo do dia, e esse Salmo, convite, é para que nós possamos aquietar o nosso coração, fechar os nossos olhos, e enquanto nós ouvimos o Salmo, nós possamos já pedir para Deus aquietar, nos tranquilizar e deixar Ele falar conosco a partir de agora. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, ouça o que o Salmo tem a nos dizer nesse dia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Querido Deus, nós queremos chegar a Ti neste dia que é Teu, dia do Senhor, para agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Te agradecer, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, e mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas surpresas, tantos imprevistos, o Senhor tem nos sustentado. Assim, Deus, nós queremos pedir que este culto, ele possa falar ao nosso coração. Que a palavra que o Senhor preparou para nós possa de fato nos alimentar, possa de fato nos fortalecer e nos orientar numa caminhada ainda mais íntima com o Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu esteja conosco e que por meio dos louvores que nós vamos agora cantar, possa também o seu Espírito Santo nos conduzir, nos preparar e nos orientar para aquilo que nós vamos ouvir. Assim, ó Deus, entregamos este culto nas Tuas mãos e pedimos, ó Pai, a Tua condução. Vem estar conosco, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
tema do culto de hoje, então, é Magnificat, engrandeça o Senhor. Eu queria trazer algumas coisas, recapitular um pouco aquilo que nós já ouvimos nesse período de advento que nós estamos vivendo. No fim de novembro, lá no dia 29, nós tivemos o primeiro domingo de advento. E lá então a palavra foi trazida por mim também, e eu trouxe a reflexão que Deus já tinha falado ao meu coração a partir do Salmo 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Semana passada também o pastor Edwin trouxe o tema Vencendo em Jesus e falando dessa questão de nos prepararmos para essa segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Hoje é o terceiro domingo de advento. E a pergunta que eu faço para você é: você conseguiu se aquietar? Você conseguiu desacelerar? Você conseguiu se preparar de fato para o dia tão especial que é o Natal? O que você tem feito para se preparar para o Natal? E se você ainda não conseguiu fazer isso, você ainda tem a chance de se preparar para o nascimento do Salvador. Hoje, inclusive, é um dia que você pode aproveitar para fazer isso. E por isso eu convido a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39 até o versículo 56, que diz o seguinte: naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humanidade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Um salmo no Evangelho de Lucas. É uma canção, o salmo que Maria expõe aqui é uma canção que quer demonstrar alegria, quer demonstrar oração, quer demonstrar um diálogo com Deus. Sim, um diálogo, porque Deus responde a essa oração de Maria. Inclusive, todo salmo ele não é um monólogo onde uma pessoa só está falando, mas é um diálogo em que a pessoa fala e Deus responde na vida. Magnificat significa engrandece em latim. E esse trecho, esse salmo que Maria entoa ao Senhor,
que nós lemos no Evangelho de Lucas, ele é conhecido como Magnificat. É quando Maria engrandece ao Senhor pelo fato de ela ter recebido esse presente de Deus por ser a pessoa que iria gerar o Filho de Deus. E eu queria destacar ali no versículo 39, você pode ficar com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar por outros versículos. Versículo 39, ali Isabel está falando que Maria foi depressa. E eu faço algumas perguntas para você. O que te faz andar depressa? As coisas de Deus ou as outras coisas? Maria não perdeu tempo, Isabel não perdeu tempo, porque elas estavam preocupadas com as coisas de Deus. Mas o que te faz ir depressa para os lugares, para as suas escolhas, fazer escolhas apressadas? Elas são às vezes escolhas de Deus ou escolhas de qualquer outra coisa. O versículo 45 também está dizendo que Maria era uma bem-aventurada. E aí eu faço também perguntas para você. Você é bem-aventurado? Você é feliz pelo motivo citado por Isabel, por exemplo? Você é feliz por crer em Jesus? O que Jesus te disse e já foi cumprido na sua vida? Qual a primeira vez que isso aconteceu? Em que Jesus falou algo para ti e foi cumprido na sua vida? Qual foi a última? Quem sabe você comece a anotar os momentos em que Deus falou ao seu coração, que Jesus operou na sua vida, e registre eles para que você possa contar e testemunhar do amor de Deus a outras pessoas. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. É um nome bonito para dizer: eu sou feliz, eu estou feliz. Maria estava feliz. Mas quantas vezes nós estamos felizes pelo simples fato de nós dizermos: eu creio em Jesus? Muitas vezes parece que isso não nos basta. Parece que isso é tão pouco. Mas na verdade isso é muito. Isso é tanto que às vezes nós nem conseguimos imaginar. Lembre-se, isso é preparação para o Rei que vem. Maria fala ali já no seu salmo que o poderoso fez grandes coisas para mim. E eu faço a pergunta: você pode dizer o mesmo? Você consegue dizer a mesma coisa? Dizer: o poderoso, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem feito coisas grandiosas para mim. Você consegue falar isso? Ou você consegue reconhecer que o poderoso está fazendo grandes coisas na sua vida? Quais as grandes coisas que Ele fez e que Ele faz por você? Maria era uma moça humilde. No versículo 48 diz: humildade da sua serva. E além de ser humilde, ela é jovem. E ela canta de uma forma inspirada e profética. Alguns diriam que, talvez até de forma revolucionária e subversiva, afinal, era uma mulher, era uma jovem, ela era solteira. Se nós seguirmos a leitura, nós vamos ver que José e Maria não estavam casados ainda. Ela canta sobre o amor que Deus dá aos humildes. Versículo 52, ela diz: o nosso Deus exaltou os humildes. O profeta Isaías, em seu capítulo 14, versículo 12 a 15, e também em Tiago,
capítulo 4, versículo 1 a 10, escrevem sobre o perigo do orgulho. E muitas vezes, quando nós mergulhamos no perigo do orgulho, é que nós nos afastamos de Deus. O quão nós nos humilhamos a Deus diante dos nossos erros. O quão estamos preparados para abrir mão do nosso orgulho e deixar Deus fazer a sua obra em nós. Quando nós deixamos que Deus faça isso, nós podemos falar, declarar: o poderoso tem feito grandes coisas por mim. Quando nós deixamos Deus fazer isso, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós podemos dizer: Jesus tem me abençoado. Mas para isso acontecer, nós precisamos abrir mão totalmente do nosso orgulho. Nós precisamos abrir mão totalmente de achar que estamos certos. No versículo 53, Maria está falando dos famintos. E aqui é um detalhe muito importante. Ter fome é pré-requisito para se saciar, não é mesmo? Tanto fisicamente como espiritualmente. Para nós termos fome, nós precisamos simplesmente parar de comer. A fome física, ela nos é aparente, nós sentimos a fome física. Mas a fome espiritual, ela é mais difícil de diagnosticar. Mas ela é diagnosticada por meio de outras coisas. Quando nós começamos a ficar irritados, quando nós começamos a achar que qualquer coisa está certo, quando nós começamos a pensar que tudo pode, o nosso espírito está agonizando de fome, porque nós não temos mais critérios perante a palavra de Deus para colocar balizas na nossa vida espiritual. E aqui Maria está falando dos famintos, tanto físicos como espirituais. O quão você está com fome da palavra de Deus? Se você não tem fome, talvez você não vai querer se saciar da palavra. Ter fome espiritual é uma marca de verdadeiros discípulos de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 12, na parábola do semeador, em que diz: pois aos que têm mais será dado e terá em abundância, aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Você faz perguntas quando lê a palavra de Deus? Você tem desejo de aprender ainda mais da palavra de Deus? Tens praticado a habilidade de ouvir as pessoas, de ouvir a Deus? Isso tudo são traços de que estamos famintos espiritualmente. Isso é o que Maria está profetizando em Lucas capítulo 1, versículo 53. Isso faz parte de uma vida com Jesus. O versículo 55, Maria está falando a favor de Abraão, e aqui é um detalhe importantíssimo também. Porque quando Maria está falando a favor de Abraão, ela está apontando para uma identidade e uma linhagem espiritual. No primeiro domingo de Advento, eu falei um pouco sobre fazermos parte de uma narrativa maior. Aqui, no versículo 55, Maria está apontando justamente para isso. Ela diz que Deus havia prometido o Messias, o Cristo, o nosso Senhor Jesus, para as gerações
anteriores. E agora, a Maria é testemunha ocular desse feito. De fato, estamos e fazemos parte de uma narrativa muito maior, que é a narrativa de Deus. E Ele, o Todo-Poderoso, Ele vai encaixando tudo de geração em geração, cuidando de todas as coisas e chamando cada um de nós para um relacionamento genuíno com Ele. Maria, quando soube da notícia de que seria mãe terrena de Jesus, ela se encheu de gratidão e recitou este Magnificat, este engrandecer ao Senhor. O que faremos na sexta-feira, dia 25, no Natal? Como vamos engrandecer ao Senhor com a nossa vida? O que queremos com Jesus? Nós queremos apenas dizer que somos cristãos porque é bonito, é legal, é bem aceito pela sociedade? Fazer uma ceia de Natal gostosa, tirar uma foto para postar nas redes, aguardar as reações e curtidas que recebemos? É isso que nós queremos? Como vamos engrandecer ao Senhor com a nossa vida, com o testemunho que temos dado? Nós queremos simplesmente dizer aqui, magnificar, engrandeça ao Senhor, mas qual é o testemunho que eu estou dando lá fora? É um testemunho de tanto faz? É um testemunho de deixa a minha vida, eu que mando, eu que sei? Mas aí eu vou na igreja porque tem um grupo de pessoas do meu círculo social que acha bonito eu participar da igreja, então eu vou lá para ser aceito. Não é isso que Jesus tem preparado para nós e não é esse o convite de Jesus para um relacionamento com Ele. Isso é superficialidade, isso é senso comum, isso é raso. O que Jesus quer para nós é algo profundo, é intimidade, é um relacionamento muito maior do que nós imaginamos. Nós precisamos nos preparar para receber o Rei, o Senhor dos Senhores, engrandecer a Ele com a nossa vida e deixar Ele saciar a nossa fome espiritual. A fome física é certa que nós iremos saciar no dia 24, no dia 25. Já tem fila nos mercados para comprar as coisas lá do dia 24. A fome física não é um problema. Todo mundo vai conseguir comprar algo ou vai ganhar algo para o dia 24. A fome física não é o problema. Mas nós não precisamos esquecer que precisamos saciar a nossa fome espiritual também. E essa fome espiritual, só Ele pode saciar. Não perca tempo procurando em outro lugar. Não perca tempo indo em talvez um outro mercado, achando que lá vai ter alimentos espirituais para você. Você vai perder tempo. Porque só Jesus pode de fato nos alimentar espiritualmente. O que você tem feito no tempo, com o tempo de advento, que é o tempo de preparação para a vinda do Senhor? Ainda você tem uns dias para isso. Você ainda consegue se preparar. Prepare o seu coração. Aquete o seu coração, conforme está lá escrito no Salmo 46, versículo 10. Saiba que Ele é Deus. Engrandeça a Ele com a sua vida. Não fique apenas achando bonito. Não fique apenas
dizendo que o Natal é o nascimento de Jesus, mas você não está dando a mínima para isso. Você está preocupado com muitas outras coisas, menos com o que Jesus tem feito na sua vida, com o que você tem feito para se aproximar ainda mais de Jesus. Prepare-se, porque Ele vem. Apocalipse 22, versículo 20, penúltimo versículo da Bíblia. O apóstolo João diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. E Ele virá. Não sabemos quando, mas Ele virá. Portanto, precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Não só no período de Natal, não só no período de Advento, mas precisamos estar preparados para quando Ele voltar em glória, para que possamos assim experimentar a vinda dEle e a eternidade com Ele. Precisamos nos preparar. E uma das formas de se preparar é como Maria fez. Engrandeça o Senhor. Aproveite esse terceiro domingo de Advento e engrandeça o Senhor. Esse é o convite que o Espírito Santo quer dar para você nesse domingo. Engrandeça ao Senhor. Cante, louve, fale com Ele. Engrandeça. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa Ele fazer a obra. Não fique esperneando, achando que você sabe de tudo, que você vai conseguir fazer tudo, porque não vai. Deixa Ele conduzir a sua vida. E que você possa aproveitar esse domingo para engrandecer ao Senhor. Amém. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
Nós queremos encerrar o nosso culto falando com Ele, falando com Deus, e também colocar para Ele todas as coisas que temos vivido nesses últimos tempos. Também pedir para que Ele esteja nos orientando e nos capacitando nesse momento que estamos vivendo. Feche os teus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse culto. Te agradecer, ó Pai, porque Tu fala ao nosso coração, nos desafia e por meio do Teu Espírito Santo Tu nos inquieta, ao ponto de estarmos refletindo e considerando tudo aquilo que o Senhor falou para nós neste dia. Pedimos, ó Pai, a Tua orientação, pedimos que Tu esteja conosco e pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que nós ouvimos neste culto possa também nos fortalecer e nos transformar para sermos cada vez mais parecidos contigo. Assim, ó Deus, nós queremos também colocar nas Tuas mãos, Pai, toda essa situação que nós temos vivido em relação à pandemia. Pedimos, ó Pai, a Tua orientação por todas as coisas que precisamos tomar cuidado. Pedimos, ó Pai, pelas pessoas que perderam pessoas queridas das suas famílias por causa desta pandemia. E também, Pai, pedimos que Tu esteja com as pessoas que estão se recuperando dessa doença. Oramos também, Deus, pelos profissionais, pelas pessoas que estão na linha de frente no combate a esta pandemia, que Tu possa também ir ao encontro dessas pessoas e fortalecer nelas a esperança e a fé que o Senhor pode dar a todos nós. Pedimos também, ó Pai, que Tu esteja com as pessoas que estão pesquisando a vacina e que isso possa chegar o mais breve possível, Senhor. Que nós possamos vencer essa pandemia, para que assim possamos ter uma vida mais tranquila. Mas enquanto isso não chega, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza. E pedimos, ó Deus, que Tu siga nos mostrando, nos ensinando aquilo que o Senhor quer nos mostrar, quer nos ensinar neste tempo também. Pai, nós queremos também entregar nas Tuas mãos, Deus, a nossa igreja, a nossa comunidade, as lideranças, os membros, as pessoas que aqui vêm para ter um encontro contigo. Esteja com cada uma, para que assim elas também possam se sentir abraçadas pelo Teu Espírito Santo. Que Tu, ó Deus, esteja nos capacitando como pessoas que querem Te seguir. E que nós, assim, Deus, como o Senhor falou na palavra, possamos engrandecer o Teu nome. Possamos nos preparar para a vinda do Senhor. Que Tu, ó Deus, esteja nos conduzindo e nos capacitando nisso também, Pai. E tudo mais, ó Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor vai estar conduzindo e mostrando a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável a cada um de nós. E por isso fazemos entregamos todas essas coisas por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e te dê a paz, que só Ele pode nos dar. Que Deus te abençoe, uma abençoada semana, um abençoado período ainda de advento e que o Senhor possa nos preparar e nos orientar para esta vinda do nosso Senhor Jesus. Abençoado domingo.